Ó, artrópodes, né? O próprio nome já diz, apesar de ser quase que uma convenção, uma pieguice, né? A gente divide a nomenclatura aqui, em que podes se referem aqui a patas, né? Ou pés. Artro, a presença de articulações. E aí nós temos o primeiro grupo de bichinhos com patas articuladas. Eu gosto de generalizar um pouco, né? Falar dos apêndices articulados. Então, uma antena, uma quelícera lá, né, do caranguejo, por exemplo. Você tem o aguilhão lá, o Telson, na verdade é o nome. Eu gosto desse nome. Telson, nome de goleiro do escorpião. Que horror. As asas, né, dos insetos, tem asas de proteção, tem asas de voo. Então, esses caras, eles têm vários apêndices articulados, várias partes do corpo deles são articuladas. Agora, olha que interessante, né? Aqui, fazer a nossa listinha. Não vou completar ela inteira mais, porque agora a gente já passou da metade, né? Poríferos, quinidários, plateumintes, nemateumintes, anelídeos e artrópodes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, sexto filo de 9. Estamos acabando. Sexto filo de 9. Esses dois primeiros, poríferos e quinidários, dentro d'água. Os três próximos, plateuminto, nemateuminto e anelídeo, eram os vermes. Lembra? Fator ECA, rastejante, corpo molengão, né? E aí, depois disso, né, xixi por fora do corpo, aparecem bichinhos que têm pés. Então, num mundo em que os caras rastejavam, tinham dificuldade para andar, entre aspas, alguém fez assim, ó, e saiu correndo. Ou saiu voando, ou saiu nadando, né? Então, quando surgem os artrópodes, olha que coisa, né? Até hoje, se a gente analisar em quantidade de espécies, esse filo corresponde a 70% de todas as espécies. 70% dos animais são artrópodes. Quando surge um artrópode, o que ele comia? Os outros que estavam aqui. E ele surge com esse monte de apêndices articulados que são ferramentas, né? É como se ele tivesse lá um canivete. Ele consegue comer os caras aqui, nadar, sair, voar, formar teia, fazer, enfim, né? Então é muito legal pensar desse jeito no sucesso evolutivo desses caras. Tem até algumas teorias não, né? É que eu falo teoria sabendo que você sabe que teoria não é achismo, né? Lembra as etapas do método científico, né? Então, eu observo um fenômeno, eu crio hipóteses, coloco as hipóteses à prova. As que passarem pela prova eu chamo de teoria. Se eu puder generalizar a teoria, eu criei uma lei, né? Então, quando eu estou em teoria, não é achismo, hein, moçada? Teoria é uma coisa que já foi provada. Quando você vai estudar o registro fóssil, o registro fóssil, quanto mais profundo, mais antigo é, quando começam a aparecer os fósseis de artrópodes, os dos outros animais que existiam começam a desaparecer. Tem gente que fala que uma das extinções, né, uma das grandes mortes que aconteceram foi junto com o surgimento dos artrópodes. Por quê? Porque os caras começaram a comer todo mundo facilmente, além das patas articuladas, né? Eu vou dar um espacinho aqui, vou escrever aqui de novo. Ó, além dos apêndices articulados, o que esses caras têm mais? Que ninguém tinha até agora. Então, os apêndices podem ser patas, né? Pode ser antenas, pode ser asa, qualquer estrutura. Né? Sistema nervoso já era ganglionar. Você já tentou matar uma barata? Às vezes você bate uma vez e não adianta. Você tem que bater de novo. Aí não adianta, você bate de novo.
Aí você acha que matou, vai pegar a pazinha, volta, cadê a barata? Né? Então, perfeito. Esses caras têm um exoesqueleto. Não é qualquer exoesqueleto, é um exoesqueleto de quitina. Quitina é um açúcar, tá? Não é queratina, é quitina, ok? A quitina é um carboidrato que ele usa de reserva. Então, cara, não é o primeiro que tem quitina, tá? Lembra lá das tênias que tinham os ganchinhos para grudar no intestino? Já são ganchinhos de quitina, mas esses caras têm um exoesqueleto. Então, no mundo de bichinhos que não tem nem estruturas de locomoção, né? São bichinhos no máximo rastejantes ou que nadam como uma água viva, né? Com aquela super natação hidrodinâmica. Aparecem os caras que, além de ter patas e até poderem voar, eles têm um exoesqueleto de proteção, eles têm uma armadura, tá? Então, cara, ninguém ganha deles. Tanto que, se eu pedir para você um exemplo, vamos ver o que vocês vão falar. O que uma aranha come? Insetos. E aí, quando você fala aracnídeos, no caso aranha, e insetos, eu estou falando de dois animais do mesmo filo. Então, olha que louco isso. Começa, junto com o surgimento desses caras, a um comer o outro dentro do mesmo filo. E isso foi bom para a gente. Por quê? Porque evitou que levassem todos os outros animais à extinção, né? E aí eles também se extinguiriam. Então aqui é o grupo que tem maior número de estratégias que a gente vai estudar. Os moluscos que a gente vê na próxima aula são bem similares, mas enquanto forma de vida, os artrópodes são fantásticos, tá? Não surgiram espécies intermediárias entre vermes e artrópodes? Não, a perguntinha que chegou aqui. Sim, temos vários grupos intermediários, mas que hoje não estão vivos, tá? Então, se eles não estão vivos, é porque não tiveram sucesso evolutivo, ok? Essas duas características, ó, as patas articuladas, os apêndices articulados e o exoesqueleto de quitina, essa armadura, foram essenciais para a sobrevivência, essa grande, né, conquista do ambiente pelos artrópodes, tá bom? Ó, dentro desse grupo nós temos classes, mas antes de chegar lá, vamos voltar à nossa técnica, tá? Então esses carinhas, ó, eles são isso, as anteninhas surgem como os apêndices também. Órgãos sensoriais. Então a gente tem aqui bichinhos que são ó, triblásticos. Já faz tempo que eu tô falando isso, né? Triblástico é desde Plateuminte. São bichinhos que são celomados, que têm as cavidades ocas, desde anelídeo, né? Nós também somos, né? E são bichinhos protostômios. Protostômios, primeiro surge a boca, depois o ânus. Isso muito em breve muda. Então, as três características embriológicas que a gente aborda em cada aula, certo? Agora, vamos aqui, quer ver? Coisas que ele já tinha. Vamos lá, me fala. Sistema nervoso tem que ser como? Ganglionar, sistema nervoso ganglionar, tem cérebro, simetria bilateral, enfim, tudo que o sistema nervoso ganglionar traz. Qualquer outro sistema? Sistema digestório, de que tipo? Completo, com boca e ânus. Sistema excretor, estou seguindo aquela nossa tabelinha, só que o sistema excretor eu vou fazer uma marca aqui. Porque desde a última aula, desde os anelídeos, a gente percebeu que dentro de um mesmo filo, os bichinhos passam a ter características diferentes, né? Então, o sistema excretor é um que vai diferenciar os subgrupos aqui. Outra característica, saindo um pouco daquela nossa ordem tradicional, é o sistema respiratório, né? Então, a respiração, ela ainda é cutânea em alguns anelídeos, né? Até os anelídeos,
E aí lá tem os vermes marinhos, tem os poliquetos, que passaram a ter respiração branquial. E agora, cada um tem a sua respiração aqui. Tá? Sistema muscular, muito bem desenvolvido. Tá? E aí, qual que foi o sistema novo na minhoca, nos anelídeos? Circulatório. Só que aqui também tem sistema circulatório. Só que é um sistema circulatório diferente. É um sistema circulatório aberto. Tá? Então esses caras, eles têm um sistema circulatório aberto, tecnicamente com baixa pressão de circulação, e Deus sabe o que faz. Lembra? Quando nós vimos o sistema circulatório aberto, muitas aulas atrás, a gente falou que como o sangue no aberto passa com menor velocidade, com menor fluxo, isso acabava limitando o tamanho desses animais. Né? Então imagina, se até hoje você tem aí umas aranhas aí de 30 centímetros, você imagina que elas estão limitadas em tamanho. Se o sistema circulatório fosse fechado, seria bem pior para a gente. Tá? A partir daqui são novidades. E ó, como eu disse, os artrópodes, né? Grande sucesso evolutivo, tem muitas novidades. Como, por exemplo, um sistema esquelético. Tá? Então, um exoesqueleto de quitina corresponde a essa outra novidade, que é um sistema esquelético. Outra novidade que esses caras têm, eu vou escrever de um jeito diferente do que você vai pensar. É o sistema hormonal. Quer ver por quê? Como que é o nome do sistema hormonal para gente? É endócrino. Só que ele não tem sistema circulatório fechado. Então não posso falar sistema endócrino, sacou? A gente vai chamar de sistema hormonal. Tá? E já vou até enumerar duas coisas importantes aqui. Tá? Nesse sistema hormonal, um sistema que produz substâncias químicas, incluem-se, por exemplo, as glândulas fiandeiras, a produção da teia. Você já sabe disso, pelo menos por curiosidade, que lá na parte terminal do abdômen de algumas aranhas tem as glândulas fiandeiras que vão soltando um líquido que endurece na presença da atmosfera. Né? Então a teia sai na forma líquida. Outra coisa, venenos. O que são venenos? Substâncias químicas produzidas por esses bichinhos que vão atuar na defesa, no ataque e tudo mais. Tá? Aí nós temos um hormônio muito importante que você precisa conhecer, chamado de assim, ó, equidizona, e um outro hormônio, que é o hormônio chamado de hormônio juvenil. Esses dois são importantes, tá? Esses dois aparecem bastante. Por que eles aparecem bastante? Ainda estou falando do grupo, dos artrópodes, tá? Então eles têm uma questão muito importante com o exoesqueleto, que a gente já discutiu, inclusive na aula de esqueleto, né? Esses caras têm uma dificuldade de crescimento. Alguém lembra qual que era a particularidade da curva de crescimento desses animais? Isso, né? Eles crescem dentro de uma armadura. Perfeito. E aí, em alguns momentos, ele precisa trocar essa armadura. Então, ele fica trocando essa armadura, o que dá pra gente uma curva de crescimento intermitente. Cresce, para, cresce, para, cresce, para. Trocou, aqui ó, na subidinha do gráfico, acontece o processo de muda, que também se chama equidise. Tá? Muda ou equidise. Por isso esse hormônio, equidizona. Então, se a questão estiver falando de equidizona, ele está falando do crescimento, da troca do esqueleto. Tá? E aí essa troca para ele poder crescer. Né? Que é interessante, nesse momento,
quando a pressão do corpo, né, porque ele está crescendo num esqueleto, aí começa a ficar apertadinho, essa pressão faz com que se produza a equidizona, ele sai do esqueleto antigo, ela cria uma camada que separa o esqueleto antigo da pele do bichinho, ele sai de lá, e em contato com o ar, a equidizona endurece, formando o esqueleto novo, né? Então, durante esse período que ele está mole, o corpo dele se expande, né? Então, aqui acontece a troca do esqueleto, que é a dificuldade deles, né? Pode ser muito legal ter uma armadura protegendo o corpo, mas a hora que troca essa armadura, eles ficam vulneráveis, né? Então, todos eles fazem isso para crescer. E uma outra coisa, e aí tem a ver com o hormônio juvenil, e que faz todo sentido para a gente depois dessa pequena discussão, é o desenvolvimento deles. Quer ver? Imagina morar num mundo com esses caras, mas que esses caras não têm predadores. São só eles. E eles comem tudo e todos. Lógico, tem alguns que comem vegetais, tem uns que são predadores, enfim. Né? Chega uma hora que eu tenho uma superpopulação desses caras, e aí depende de como ocorre o desenvolvimento do jovem até o adulto, eles podem entrar em extinção por si só. Então, essa questão do desenvolvimento, ela é muito importante porque ela regula estratégias, tá, de vida para esses caras. Quando você pega, por exemplo, uma borboleta, né? Então, a borboleta tem o ovo, aí sai a lagarta, que é a larva, aí forma o casulo, né? Casulo não, casulo, e aí se torna a borboleta o indivíduo adulto. Quer ver? Por que isso acontece? E ainda bem que acontece. Se o jovem, que é a larva, tiver a mesma estratégia, olha o que eu vou usar, hein? Vamos ver se você vai lembrar. Se o jovem tiver o mesmo nicho ecológico do adulto, o que vai acontecer com eles? Quem vai levar vantagem nessa briga? Lembra? O que era nicho ecológico da semana passada? A função. Então, se o jovem, a larvinha, come a mesma coisa que o adulto, quem vai levar vantagem é o adulto. E aí, se a larva fica sem alimento, acabou a espécie, porque não vai ter adulto. Né? Então, essa estratégia tem mais. Mas essa estratégia, o que ela faz? Eu tenho uma forma larval que é totalmente diferente da forma adulta, eu vou evitar a competição. E aí o jovem consegue se tornar adulto sem a competição. Ixi, alguém caiu. Sem a competição com o próprio adulto. Sacou? Então isso é uma estratégia que aumenta a chance de sobrevivência, que a gente chama de metamorfose, né? Isso, então, alguns artrópodes têm, a gente vai ver 3 estratégias. Do outro lado, por exemplo, tem uma estratégia diferente, ó. Tem um ovo, do ovo nasce o jovem, e esse jovem se torna adulto. Uma aranha, ó, sai do ovinho, vou me arriscar a desenhar, sai do ovinho uma aranha, filhote, aí essa aranha filhote simplesmente vira a aranha adulta. Peraí. Tem que ter alguma mágica aqui. Porque, tipo, se eu pensar nesse jeito, ó, não tem metamorfose, que é o desenvolvimento direto, sem larva, igual a gente, quem leva vantagem? O adulto. Só que aqui a gente tem 2 coisas interessantes. Ou esses bichinhos, porque são aranhas, ok? E só aranha assim, não tem lá dentro desse grupo, né? Se são aranhas, ou elas têm veneno, o que coloca em pé de igualdade o jovem e o adulto, são dois indivíduos armados, um jovem e um adulto com armas, então a chance é a mesma. Ou eles não competem, porque eles formam teias, são os indivíduos teíferos. Então um está aqui de um lado, forma uma teia, o outro está lá, um é jovem, outro adulto, eles não vão
brigar diretamente entre si. Tá? Então, esse aqui, ó, a gente chama de desenvolvimento. Vamos por aqui, ó. Ametábolo. Ou desenvolvimento direto. Uma aranha não sobe na teia de outra? Então, depende. Por exemplo, se elas forem da mesma espécie, sim. Tipo, uma aranha morreu e a teia dela ficou lá, a outra pode assumir, se são da mesma espécie, tá? A aranha ou faz teia ou tem veneno, não os dois? Sim. É que aqui a gente confunde algumas coisas. Por exemplo, quando eu falo veneno, eu estou falando de substâncias neurotóxicas que vai causar paralisia na presa e vai morrer. Veneno. Agora, você pega a aranha marrom. A aranha marrom, quando ela morde o indivíduo, a gente já falou isso na aula de digestão, ela tem digestão extracorpórea. Ela não injetou um veneno na pessoa. Ela injetou as enzimas que vão digerir o bichinho, ou digerir a sua mão, para ela comer depois. Né? Então causa aquela necrose e tal. Isso não é veneno, sacou? Então, o veneno é quando tem ação neurotóxica. Agora, elas são de teia, ou as não de teia, têm digestão extracorpórea, né? Fora do corpo. No outro extremo, esse cara aqui, ó, a gente fala que é um indivíduo que tem a metamorfose completa, ele é o holometábolo. Holometábolo significa que tem a metamorfose completa. E no meio desses, tem alguns diferentes. Que tem assim, ó, o ovo, a larva, e ela se torna o adulto, sem a formação de um casulo. Processo mais rápido. Tipo, gafanhoto faz assim, barata faz assim. Então a gente fala que aqui a gente tem a gente não, eles, né? Tem uma metamorfose, mais ou menos, uma metamorfose parcial. Se holo significa total, aqui a gente tem o hemimetábolo. Tá? O hemimetábolo. O mosquito é igual? O mosquito é holometábolo. Tem um ovinho, sai uma larvinha, forma um casulo que fica marronzinho e dali sai o adulto. Só que é muito mais rápido que o da borboleta. Tá? Então fica lá com as casquinhas lá dos mosquitos, das moscas. Nojento. Né? Então são 3 estratégias, né? Estratégias de desenvolvimento que permitiram que esses caras não entrassem em extinção por si só. Para o jovem não entrar em competição com o adulto. Então isso cria uma mudança no nicho ecológico do jovem e do adulto para eles não competirem. Ou no caso das aranhas, essa questão das estratégias particulares seja diferente. E por que eu falei de tudo isso? Porque quem controla isso é um hormônio. Volto já. É o chamado hormônio juvenil. Ó, o que faz um hormônio do crescimento? O hormônio do crescimento faz crescer. Um hormônio masculinizante adquire características masculinas. O que faz o hormônio juvenil? Olá, estão vivos? Perfeito, deixa jovem. O hormônio juvenil deixa jovem. Ó, usaram até a frase que eu falo. Quando o bichinho nasce, ele está cheio de hormônio juvenil. E aí, conforme vai passando o tempo, diminui o hormônio juvenil. A hora que acaba o juvenil, ele se torna adulto. Ou faz o casulo, ou se torna adulto sem casulo, ou vira aranhazinha adulta, que é a questão reprodutiva. Tá? Tem algumas plantas, olha que brisa, tá? Que produzem na seiva uma substância química parecida com o hormônio juvenil. Então, se uma borboleta coloca lá um ovinho nessa planta, sai a lagarta e ela come essa planta, essa lagarta nunca vira adulta e acaba morrendo. Então, algumas plantinhas, lógico, né, convivendo, né, por competição, seleção, acabam tendo substâncias assim. Né? Show de bola, muito legal.
Por isso, as plantas do capeta. Planta boa é planta morta. Tenho medo das plantas. Não é? Hoje em dia, não sei se você já viu a respeito, existem comprovações que algumas plantas liberam substâncias que impedem o crescimento de outras plantas na copa das árvores. Tipo, elas nunca se tocam. Então, aqui cresceu mais, meio que empurra a outra, e isso vai formando aquele dossel, né? Aquela parte da copa da árvore, uma pertinho da outra, mas elas não se entrelaçam. Qual seria a desvantagem das raízes, não, desculpa, dos galhos se entrelaçarem? Não, vamos pensar. Me diz você. Olha os caras, mano. Hein? Ó, imagina, eu tenho duas árvores aqui, ó. Aí essa aqui se começa a entrelaçar com essa e faz assim. Epa, a de baixo ficou na sombra da de cima. Iluminação na base. Então, já se sabe de algumas espécies que elas começam a crescer quando uma, ninguém sabe como, sente a presença da outra, elas param de crescer uma em direção à outra e ficam né, quase encostadinhas, mas nunca se tocam. Tá? Muito doido isso. Bom, a segunda parte aqui é a gente conseguir diferenciar as classes dentro desse filo. Tá? Então, nós vamos enumerar aqui as classes dentro desse filo. Tá? Não, acertou. É tipo um amensalismo mesmo. O problema é que né, essa relação tem uma relação ecológica que um libera uma substância que evita o crescimento do outro. Mas essa substância, tipo, ela fica no solo, na água, não no ar. Entendeu? Essa é a grande indagação. Será que elas têm uma substância no ar? Ninguém conseguiu descobrir ainda. Talvez com a maior sensibilidade dos equipamentos os caras descubram, né, em pouco tempo, inclusive, que é muito estudado. Não é? Já conseguiram medir em plantas, por exemplo, passagem de impulso elétrico pelas membranas. Não é? Mais uma perguntinha das plantas aqui. Epifitismo. Isso. O epifitismo é uma forma de uma espécie menor morar em cima de outra para ficar mais perto da luz. Tipo a bromélia, a orquídea, são epífitas. Tá? Mas que a presença delas, por elas serem bem menores do que o suporte, não interferem na vida da árvore suporte. Tá? Então, esse é o epifitismo. Pela diferença de tamanho, um se beneficia, que é a orquídea, por exemplo, mas ela não prejudica a árvore estando lá. Tá? Queridos, vamos trocar